Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista. Este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a frequência cardíaca de repouso. Vocês conhecem esse parâmetro, vocês sabem a importância desse parâmetro, então fiquem comigo até o final. Tá muito bacana o vídeo de hoje, muitos detalhes sobre a importância da frequência cardíaca de repouso, vocês não vão se arrepender. Antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal, não deixem de dar o like aqui nesse vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Vocês se inscrevem e eu continuo motivado para fazer vídeo de qualidade para vocês, tá certo? Deixa eu passar para vocês também aqui, olha, o livro Cérebro do Maratonista. Estamos fazendo uma campanha, esse livro está indo para todo o Brasil, com frete grátis. Não deixe de deixar aqui nos comentários uma maneira de contato, vou deixar o WhatsApp aqui também. Manda uma mensagem para mim. Adquiram um livro e eu envio para vocês. Esse livro é fantástico, é sucesso total e não sou eu que estou dizendo. Quem já leu o livro pode até deixar aqui nos comentários e dizendo se o livro ajudou ou não vocês a melhorarem na corrida, tá certo? Vamos lá, a frequência cardíaca de repouso, né? A gente geralmente se preocupa com a frequência cardíaca máxima, calcula zonas de treino com base na frequência cardíaca máxima, 60% da minha frequência cardíaca máxima, 70%, 80%, 85%, 90% e assim por diante. Mas e a minha frequência cardíaca de repouso, né? O que ela diz sobre mim? A frequência cardíaca de repouso, né? Ou seja, o número de vezes que o nosso coração bate por minuto quando a gente está descansando, quando a gente está parado, relaxado, ela diz muito sobre quem a gente é, sobre o nosso estado de saúde e sobre o nosso nível de treinamento. Então vamos lá. Em termos normais, né? Uma frequência cardíaca de repouso, ela gira em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Então tem uma série de fatores que vão influenciar, né, o seu nível de frequência cardíaca basal. O primeiro deles é a idade. Quanto mais idoso você é, quanto maior a sua idade, maior vai ser a sua frequência cardíaca de repouso. Quanto menor a idade, mais calmo vai estar batendo o seu coração. A segunda é a questão do peso. Quanto maior o seu peso, mais alta a sua frequência cardíaca. Quanto menor o seu peso, menor a sua frequência cardíaca. Outro fator importante também é algumas coisas que permeiam o seu dia. Por exemplo, quanto maior o seu nível de estresse, né? Aí o estresse leva a uma ativação do sistema nervoso simpático, libera uma série de hormônios, inclusive o cortisol. Tudo isso faz que a sua frequência cardíaca de repouso aumente. Se você consome cigarro, se você consome álcool, se você consome cafeína, se você bebe muito café, são também estimulantes que vão promover aumento da sua frequência cardíaca de repouso. E por que é importante a gente saber essa questão da frequência cardíaca de repouso? O coração, ele é um músculo, não é verdade? E aí, como todo músculo, ele é passível de ser treinado. Quanto mais treinado esse músculo, menos esforço ele faz para desempenhar a função dele. Então, quando a gente está correndo, o nosso coração acelera para bombear o sangue para suprir, né, de oxigênio, de nutrientes, a musculatura esquelética que está trabalhando para a gente correr. Depois que eu paro de correr, a minha frequência cardíaca ainda permanece elevada, mas aí o meu coração ele vai entender o seguinte: pronto, agora esse cara não está mais correndo. Então eu não preciso bater tão rápido, então eu posso reduzir a minha velocidade de batimento, a minha frequência de batimento, a minha frequência cardíaca, tá certo? Então uma frequência cardíaca baixa indica quão bem treinado eu estou. Então quanto mais baixa a minha frequência cardíaca, mais bem treinado eu vou estar. Ao longo do tempo, ao longo do treinamento, a gente começa a observar o quê? Você vai ficando cada vez mais condicionado e o seu coração começa a entender que dependendo da intensidade do treino, ele não precisa bater tanto para ele manter aquela velocidade. É aí que está a beleza da coisa, né? Quem treina por zona sabe, de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Geralmente maratona, por exemplo, a gente corre em Z4. Uma prova de 5 km ou de 10 km, a gente corre ali Z5 para 5 km e talvez Z4, Z5 para 10 km e assim por diante. Então a gente percebe que quando a nossa frequência cardíaca de repouso baixa, para eu atingir as zonas mais altas eu tenho que estar me esforçando muito. Em outras palavras, eu consigo correr mais confortável, por exemplo, em Z4, se a minha frequência cardíaca de repouso é bem baixinha, tá certo? E tem uma história, né, assim, como fisiologista, eu sempre estudo a questão cardiovascular, questão de hipertensão arterial e todas as doenças relacionadas a isso.
Existe uma teoria, que obviamente que ela não foi provada, mas é uma teoria bem interessante, que a gente nasce com uma programação genética, com um número específico de batimentos que o nosso coração vai bater ao longo da vida. Então, algumas dezenas de milhares de batimentos, tá certo? E aí, assim, se você não morrer por nenhuma outra causa, apenas por morte natural, por falência do coração no final da vida, aquelas pessoas que tiverem uma frequência cardíaca mais baixa ao longo da vida vão viver mais. Aquelas pessoas que forem aceleradas, estressadas, ansiosas e assim por diante, tiverem o coração muito acelerado, o coração vai gastar os batimentos mais rápido e a pessoa vai viver menos, tá certo? Mas isso foi só para descontrair num contexto de uma teoria que ainda não foi provada. Mas é importante manter essa frequência cardíaca baixa. Então eu falei para vocês que em termos normais, de 60 a 100 batimentos por minuto seria normal, né? Agora, quando você começa a treinar, a levar a sério, você se torna um atleta, e não estou falando de atleta de elite, atleta profissional, mas uma pessoa que pratica com regularidade, o ideal é que a sua frequência cardíaca de repouso comece a baixar e ela fique abaixo de 60, né? Atletas de elite mesmo, os ciclistas que fazem o Tour de France e outros atletas de maratona, tem frequência cardíaca ali, ó, em torno de 38, 40 batimentos por minuto, a frequência cardíaca de repouso. É claro que assim, você levantou, a tua frequência cardíaca já sobe, já vai aumentar uns 20 batimentos. Tem diferença também se você é homem ou se você é mulher. As mulheres, elas tendem a ter uma frequência cardíaca de repouso um pouquinho mais elevada que os homens, em torno de 2 a 7 batimentos por minuto a mais do que os homens. Só que são tantos fatores que influenciam, como eu falei para vocês, a questão do peso, a questão da idade, a questão do seu nível de estresse, dos alimentos que você consome, das coisas que você bebe, cafeína, etc., que é difícil a gente nivelar. Mas uma coisa é certa, quanto menor a sua frequência cardíaca de repouso, mais bem condicionado vocês estão. Então pensem nisso, trabalhem isso de maneira exaustiva, fortaleçam o coração de vocês. Como é que eu fortaleço o meu coração, professor, correndo? Treinando leve, agora eu vou falar da frequência cardíaca máxima, treinando ali a 60%, 65% da frequência cardíaca máxima, só para obrigar o coração a bater mais rápido. E aí ele batendo mais rápido, ele vai entender que no repouso ele pode bater devagar. Tá, professor, tá bem. Beleza, me convenceu, eu quero baixar minha frequência cardíaca de repouso. Mas como que eu descubro a minha frequência cardíaca de repouso? Existem algumas maneiras, né? Uma delas é colocando os dois dedos, o indicador e o médio, sobre o pulso, né? Sobre o ligamento e o osso aqui. E você começa a sentir os seus batimentos. É muito fácil sentir os batimentos aqui, não tem como não sentir, tá certo? E aí, você vai esperar 15 segundos, né? Você vai contar durante 15 segundos o número de batimentos e vai multiplicar por 4. Uma outra maneira é também utilizando esses dois dedos, mas agora colocando aqui no pescoço, ó, bem na curvatura da mandíbula. E aqui a gente consegue sentir a pulsação da nossa carótida. E a gente também conta por 15 segundos, multiplica por 4 e tem a nossa frequência cardíaca de repouso. Esse é o método padrão ouro, ou seja, você está sentindo o coração bater. Uma alternativa é utilizando os relógios GPS, os smartwatches, porque eles também te dão uma estimativa da sua frequência cardíaca. E a vantagem dos relógios é que você consegue rastrear ao longo do tempo. Se você usa por 24 horas, você sabe toda a sua oscilação de frequência cardíaca, não só ao longo do mesmo dia, como também ao longo dos dias, semanas e meses de treinamento. Então, rastreiem esse parâmetro, vocês vão ver que quanto mais vocês conseguirem baixar a frequência cardíaca de repouso de vocês, mais bem condicionados vocês vão estar, melhor vocês vão correr, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, mais um vídeo feito com todo carinho para vocês. Não deixem de dar o like no vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Saibam que eu espero vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.